não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Eu quero já estabelecer com vocês aqui o que nós chamamos de público-alvo. Quem é que eu espero alcançar com essa mensagem, tá? Então essa mensagem aqui, ela tem como público-alvo, primeiramente, pessoas que entendem que não são perfeitas, tá? Pessoas que entendem que na sua condição humana não são perfeitas. Embora caminhemos rumo à perfeição, não somos perfeitos. Tudo bem? Não é somente isso. São pessoas imperfeitas, mas que apesar da sua imperfeição buscam a sinceridade. Não são cínicos. Então, pessoas cínicas. O que é uma pessoa cínica? É aquela que está tudo bem. Faz de conta que está tudo bem, não importa. Não importa o que eu faça, não importa o meu proceder, não importa aquilo que eu professo com a minha boca. O que importa, na verdade, é que ninguém fique sabendo. Então, esse tipo de pessoa não vai se encontrar nessa mensagem, não vai encontrar proveito nessa mensagem, vai achar provavelmente até entediante ouvir o que eu vou falar. Tá bom? E a terceira característica de pessoa, de público-alvo dessa mensagem, são pessoas que estão cansadas e se frustram de errar. Pessoas que muitas vezes se sentem frustradas por errar. Se sentem às vezes até desanimadas. Questionam a natureza da sua fé. Será que eu sou mesmo? Será que eu não estou enganando aos outros e enganando a mim mesmo? Então esse é o público-alvo. Camila, muito obrigado, viu, querida? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quando você lê aqui João capítulo 14, a partir do verso número 1, você já dá de cara com um verso que diz: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se você olhar mais atentamente para esse texto, você vai chegar à conclusão que, do nada, esse texto não faz o menor sentido. É como se Jesus, sem o menor contexto, chegasse para os discípulos e falasse: não turbem vossos corações. Imagina que a gente está aqui, adentra o nosso lugar aqui Jesus vem até aqui. Eu queria dizer uma coisa para vocês: não turbem os vossos corações. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: o que aconteceu? Alguém falou alguma coisa para ele? Alguém disse alguma coisa para ele? Eu quero dizer para você que existe uma razão para Jesus fazer isso. Para isso a gente precisa olhar para o capítulo de número 13. Volta a sua Bíblia, mesmo livro, mesmo Evangelho, capítulo de número 13. Nós vamos ler o verso 33, pula o 34, 35, e leremos do 36 até o 38. Aí você vai entender por que Jesus falou isso no capítulo de número 14. Então vamos lá. Capítulo de número 13, verso 33, diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Tá claro? Olha o verso de número 36. 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Olha o que Pedro diz: darei a minha vida por ti. Aí Jesus responde no verso 38: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só.
Vamos entender o que foi que aconteceu aqui. Agora eu quero que você faça comigo este exercício. Vamos fazer de conta que todos nós somos uma única pessoa, e essa pessoa se chama Pedro. Ok? Pedro era uma pessoa muito ávida em falar, provavelmente antes mesmo de pensar. Jesus está dizendo que vai para um lugar, e Pedro, no seu coração, crendo de que ele é o cara, de que ele está com Jesus, que Jesus pode contar com ele, ele pergunta para Jesus: onde você vai? Onde o Senhor vai? Porque onde o Senhor for, eu quero estar com o Senhor, eu vou dar minha vida por ti. E ele olha para o lado, para que todo mundo veja que ele realmente quer dizer o que ele está falando. Eu vou dar a minha vida por ti, meu relacionamento com o Senhor está no outro nível agora. Eu morrerei por ti se for necessário. Jesus olha para ele, eu imagino que Jesus deve olhar nos olhos, e Jesus deve falar aquilo com muito cuidado. Sabe quando você tem algo a dizer para alguém, e você sabe que vai ser chocante, que vai ser impactante para aquela pessoa, e você olha nos olhos da pessoa e você diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que o galo cante, você vai me negar não uma, mas 3 vezes. Aí, queridos, como é que você ficaria diante de Jesus se ele dissesse para você que quando perguntarem para você se você o conhece, você vai dizer: eu não o conheço? Como é que você sentiria se dissessem para você que quando perguntarem se você anda com ele, você diria: eu não ando com ele? Como você sentiria se perguntassem para você se você já viu Jesus? Você diria: eu nunca vi esse homem. E Jesus diz para ele: você vai me negar 3 vezes. Literalmente, você vai dizer completamente o oposto do que você está dizendo agora. Aí, é preciso você entender, meu querido, minha querida, que do capítulo 13, versículo de número 38, para o capítulo 14, versículo de número 1, tem uma pausa aí. Tem um silêncio estranho. A situação fica esquisita, desconfortável. Pedro não consegue acreditar naquilo que ele está ouvindo. A informação é novíssima para ele. Se coloca no lugar de Pedro, você tenta assimilar aquilo. Como é que fica o seu coração? Você vai falhar com o seu Senhor. Você vai falhar com o seu Salvador. Você vai negar o seu melhor amigo. Você vai negá-lo. Como que a gente age diante de um erro? Como que nós agimos diante dos nossos erros? É esta mensagem que eu queria trazer para vocês. Como é que a gente age diante do erro? Diante do pecado, se você preferir. Como é que a gente age diante de uma postura indevida, ou uma postura inadequada, uma ação que não deveríamos tomar, uma coisa que não devíamos fazer, algo que ruim, negativo, reprovado pelas Escrituras, reprovado pela nossa fé? Como é que a gente age diante do nosso erro? Olha só. Vamos mais uma vez voltar à nossa imaginação. Eu e você somos uma pessoa, somos Pedro. Jesus acabou de dizer para a gente que nós vamos negá-lo. Aí vamos imaginar que Pedro, ou seja, nós, nesse intervalo, nesse silêncio obscuro em que Pedro se encontra, as pessoas olhando uma para a outra, Pedro chama Jesus de lado. E ele diz assim, e nós dizemos para Jesus: Jesus, se o Senhor está falando que eu vou negá-lo, eu acredito, porque tudo que o Senhor fala é verdade, tudo que o Senhor fala se cumpre. A pergunta que eu quero fazer, qual que é? O que você perguntaria para Jesus? O que você perguntaria para Jesus? Eu perguntaria: o que eu faço? Se o Senhor está dizendo que isso vai acontecer e que eu vou fazer isso mesmo que o Senhor disse, a pergunta é: o que eu faço agora? Já que eu estou a ponto de negá-lo, de dizer que não conheço, que nunca vi, que não sei quem tu és, que não ando contigo, o que eu faço entre agora e aquele momento? O que eu vou fazer? Aí Jesus responde, é por isso que aí que entra o versículo de número, pode deixar, aí que entra o versículo de número 14, verso 1, capítulo 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus tinha, querido, uma necessidade tremenda, era extremamente necessário que Jesus dissesse aquela palavra, porque
Pedro e os discípulos estavam impactados. Se Pedro, que era o mais afoito, o mais dedicado, o que se lançava primeiro a fazer as coisas, iria negar Jesus, imagina os outros que ficavam na retaguarda. E aí nós precisamos entender o que Jesus quer dizer aqui para nós. Quando Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, esta palavra perturbar no texto, ou turbe o vosso coração, dependendo da tradução que os irmãos têm aí na Bíblia, ela quer dizer o que é o seguinte: perturbar o coração significa colocar em movimento, agitar, como alguém que agita uma coisa para frente e para trás. Como esse copo, por exemplo, que contém um pouquinho de água. Perturbar seria sacudi-lo para frente e para trás de modo a agitá-lo completamente. Sacudir o que necessitava ficar parado, o que precisava ser deixado à vontade. Agitar causando perplexidade interna, agitação emocional. Não perturbe o seu coração, não agite. A ideia que você pode ter é como daqueles globos de Natal. Agora, nesse momento de Natal, é muito comum você entrar numa loja e você ver aqueles globos natalinos com Papai Noel ou Rena, e ele tem glitter lá dentro, não é? Quando ele está em cima do móvel, as coisas estão todas no devido lugar. O glitter está sentado no fundo do globo, mas o que acontece quando você agita aquele globo? O glitter, ele toma todo aquele lugar e fica desordenado, fica uma bagunça. E é exatamente isso que o texto quer dizer. Não perturbe o seu coração. Agitá-lo de maneira que as emoções, elas fiquem desordenadas. Onde as coisas que deveriam ficar em um único lugar, deveriam ficar calmas, deveriam ficar devidamente nos seus lugares, elas ficam todas bagunçadas. Então Jesus fala para Pedro, que está prestes a cometer um erro, a negá-lo. O primeiro conselho de Jesus é o seguinte: olha, Pedro, a primeira coisa que você precisa fazer, diante dos seus erros, você cometeu um erro. Você está se sentindo culpado, você está se sentindo mal, você está se sentindo destruído por dentro, isso está comendo a sua alma, isso está te tirando a paz, você sente uma culpa desumana sobre as suas costas. A primeira coisa que você precisa fazer, Pedro, é não perturbar o seu coração. Porque quando nós permitimos que o nosso coração ele seja perturbado, ou como na nova tradução da linguagem de hoje diz, não fique aflito. Quando você permite que o seu coração está e seja perturbado, aflito, é muito perigoso, porque esse sentimento ele pode dar espaço para transtornos emocionais muito sérios, sabia disso? Se você permite que a culpa te consuma, que a culpa tome conta do seu coração, eu tenho certeza que você lida com pessoas assim. Eu tenho certeza que você já encontrou pessoas assim que estão consumidas pela culpa, não pelo dedo das outras pessoas, mas pelos seus próprios dedos, dizendo: eu pequei, eu me desviei, eu cometi um erro, eu falhei com alguém, eu falhei com uma pessoa, essa pessoa se dedicou a mim, essa pessoa cuidou de mim, e eu falhei com ela, eu traí, eu pisei, eu magoei, eu machuquei, seja o que for, eu abandonei. E nós nos sentimos assim. E esse sentimento que dá espaço para transtornos emocionais sérios, como por exemplo a ansiedade. Estamos cheios de pessoas aqui ansiosas. Outro problema é a depressão, o estresse, fobia social e a síndrome do pânico. Eu vi um estudo outro dia que o Brasil está em segundo lugar no mundo em pessoas com síndrome de pânico. Queridos, já parou para pensar? Pedro está diante do erro dele, literalmente, ele vai cometer este erro. Ele chama Jesus: o que eu faço? Essa aqui é a nossa imaginação funcionando. Ele chama Jesus: o que eu faço? Jesus fala: vou falar para vocês todos, porque todos vocês estão no mesmo barco. Primeira coisa que eu digo para vocês: não perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Queridos, Jesus é o nosso Paráclito, sabia disso? Jesus é o nosso Paráclito. Lá no Evangelho, na Epístola de João, capítulo 2, verso 1, primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1,
João usa essa expressão paráclito 5 vezes nas suas epístolas. E ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem, não errem. Não errem o alvo. Mas ele continua: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esta palavra intercessor poderia muito bem ser advogado. Intercessor pode ser, essa palavra pode ser advogado ou pode ser intercessor, porque essa palavra no original é paráclito. E paráclito é um termo grego cuja raiz vinha da palavra kaleo, que significa chamar, e para, que significa ao lado de. Ou seja, paráclito é aquele que é chamado para o lado. Qual que era o contexto? É quando, naquela época, na cultura grega, normalmente alguém fazia alguma besteira, a família chamava um advogado para estar próximo daquela pessoa, a fim de defendê-la. Só que paráclito também significa consolador. Então, queridos, quando nós erramos, o apóstolo João diz: não errem, não pequem. Mas se isso acontecer, saibam disto, amados. Saibam disto, temos um paráclito, temos um advogado, temos um intercessor, temos um consolador, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe o que significa isso? Significa que esse nosso Jesus, ele vem para perto de nós quando nós erramos, e ele que vai advogar. E ele que vai chegar lá e vai dizer: olha, eu estou aqui para advogar pelo Leandro, eu estou aqui para advogar pelo Maurício, eu estou aqui para advogar pela Redenção, pela Silvia, eu estou aqui para advogar por você que está em casa. Mas não só isso, eu não apenas advogo, eu não apenas sou intercessor, eu também sou consolador, eu vou consolando você. É por isso que não é necessário que nós fiquemos remoendo os nossos pecados, a fim de que nós nos sintamos lixo, um traste, eu não presto, eu não sou nada, eu sou horrível, eu vou sair deste lugar, eu não quero mais saber de Deus, porque eu sou uma pessoa desprezível, eu desapontei alguém. O Senhor Jesus, Ele é o meu e Ele é o seu paráclito. É por isso que o primeiro conselho que Jesus dá para Pedro e para os discípulos, quando eles estão diante de um erro: não perturbe o seu coração, cuidado com o seu coração. Não é que você vai ignorar o seu erro, não é que você vai fazer de conta que não aconteceu, mas você vai tratá-lo da maneira como deve ser tratado. Você não vai deixar que este erro, qualquer que tenha sido ele, consuma a sua alma, transforme-se em angústias da alma, transforme-se em estresse, transforme-se em fobia, transforme-se em doenças psicossomáticas, que se traduzem em doenças no corpo, quando nós temos perto de nós um paráclitos que nos acolhe e que nos cuida. Segunda coisa, por que nós podemos confiar em Deus? Por que nós podemos, de fato, amados, descansar no nosso Pai? Porque Ele é capaz de purificar os nossos pecados, não importa quais sejam eles. Olha o que diz Isaías 1,18, diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate. Ele está estabelecendo uma máxima aqui. Eles podem ser os pecados mais desprezíveis, porque o meu amor, ele não está limitado a pecadinhos. O meu amor não está limitado a desvios morais de leve consequências. O meu amor, ele cobre. O meu amor, ele é suficiente para cobrir qualquer pecado, não importa o tamanho que ele seja. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Queridos, você alguma vez já se sentiu terrivelmente mal por um pecado, por uma ação, uma decisão mal tomada? Eu não estou falando de remorso,
Eu não estou falando de alguém que sente dor por consequências dos seus erros. Estou falando de alguém que sente na alma a dor do seu erro, que está certo e convicto de que a sua atitude foi completamente anticristã, antibíblica, foi desprezível, não deveria tê-lo feito jamais. Mas acontece uma coisa, você o fez. O que você faz? Confia no seu Salvador. Jesus diz, vocês, igreja, está me vendo aqui? Precisam aprender a confiar no seu Deus e no seu Salvador, Jesus Cristo. João diz outra coisa, na sua epístola também, 1 de João, capítulo 1, verso 9, ele diz, olha só que interessante, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de algumas, da maioria delas, as mais leves, as menos graves. Irmão Antônio, todas elas, é absoluto, todas elas. E existe uma coisa maravilhosa acerca do nosso Jesus. Você sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele se identifica conosco. Você sabia disso? Quando Jesus fala isso para os discípulos, quando ele fala, não perturbe o vosso coração, ou não perturbem os corações de vocês, ou não fiquem angustiados, ele está falando de algo que ele não sabe, ou de algo que ele sabe exatamente como que é? Você acha que Jesus já perturbou o seu coração alguma vez? Ele sabe exatamente, Jesus tem empatia. Ele está falando de algo que ele sabe exatamente o que é. Olha só, quando Lázaro morre, e o Rodrigo uma vez aqui, ele disse algo muito tremendo, ele disse que Jesus chora não por causa de Lázaro ter morrido, mas por causa da situação de Marta e de Maria. Não é isso, Rô, que você falou? Eu lembrei disso quando eu estava lendo, eu lembrei do que você falou. Porque Jesus, ele é o Senhor, ele não tem problema com morte. Mas ele olha a situação de Marta, e olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 11, verso 33, diz assim, ao ver Maria e os judeus que o acompanhavam, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, ele os viu chorando, o que acontece? Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quando Jesus fala para os discípulos não se perturbarem, ele está falando de algo que ele conhece, ele diz assim, eu sei o que vocês estão sentindo. Amados, como pode Deus identificar a sua dor, porque Ele mesmo já sentiu? Todos nós sabemos que Jesus sentiu sede. Todos nós sabemos que Jesus sentiu fome. Todos nós sabemos que Jesus sentiu os pregos. Mas agora eu estou dizendo para vocês que muito mais do que isso, Jesus sentiu aquilo que a gente sente de vez em quando, aflição na alma, perturbação no coração. Ele sabe o quanto isso é destrutivo, o quanto isso é ruim para nós. E Ele diz, não perturbem-se, porque eu sei exatamente o que isso que está acontecendo com vocês. Eu sei. Se você acha que não é suficiente, Jesus no Getsemane, ele está orando, João 12, 27, ele diz, agora o meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. O coração dele estava perturbado. Ele sabe o que a gente sente, queridos. Ele tem empatia. Não um Deus distante, que não dá a mínima para você. Não um Deus que não consegue mencionar, não consegue imaginar o que você está sentindo. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente conversa, a gente fala assim, irmão, eu já disse para algumas pessoas, eu não consigo nem imaginar o que você está sentindo. Jesus diz, eu consigo. Eu consigo imaginar exatamente o que você está sentindo. E último, João capítulo 13, verso 21, quando ele está na mesa, ele denuncia que há um traidor no meio deles. Diz, depois de ter dito isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Oh, amados, Jesus, quando veio ao mundo, ele era 100% Deus e 100% homem. Eu sei que existem pessoas que creem diferente, Jesus era metade Deus, metade homem. Acredita em Jesus, era todo Deus e todo homem. Ele nunca abriu mão da sua deidade, nunca deixou de ser Deus. Ele se fez
em forma de homem, e viveu como homem, mesmo sendo Deus. Esse é o nosso Jesus. Então, o que eu acho que isso muda para mim, para você, quando a gente vai orar? Quando você vai se colocar diante de Jesus, e vai dizer: Jesus, eu estou aflito porque o meu casamento não está indo bem. Meu coração está aflito, seja qual for o motivo, eu estou com o coração perturbado. Você pode acrescentar na sua oração essa seguinte frase: eu sei que o Senhor sabe o que isso quer dizer. Eu sei que o Senhor entende isso perfeitamente. Eu sei que o Senhor teve que lidar com isso também. Então, quando nós erramos, amados, quando nós pecamos, seja qual for o pecado que você for imaginar, lembre que eu falei que essa mensagem tem um público-alvo: os não cínicos. Aqueles que buscam a santidade, aqueles que buscam um relacionamento sério com Deus, mas que mesmo assim se desviam de vez em quando, fazem coisas que às vezes até nem ímpios fazem. É verdade, isso acontece. Verdade. Às vezes, dentro da igreja existem pecados que nem lá fora você encontra. O apóstolo Paulo fala isso, inclusive, sobre a igreja, que vocês estão tolerando coisas aí que nem entre os gentios se ouve falar. É ou não é? Vocês sabem o que eu estou falando. Mas como é que nós lidamos com isso? Jesus, o que eu faço agora? Me ajuda aí, Jesus, eu vou cometer o maior erro da minha vida. Jesus disse: primeira coisa, calma. Creia em Deus e creia em mim. Coloca a sua esperança em nós. Não deixe esse pecado te destruir. Não deixe esse pecado acabar com você. Não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você nessa noite, é o seguinte. O escritor Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. É isso que Jesus quer dizer. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Você pode repetir isso comigo? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantenha os olhos dele, não fique olhando para o diabo que quer te acusar, não fique olhando para a situação, querido, que se Deus nos perdoou, estamos perdoados. Levanta a cabeça, caminhe em frente. Sabe que lição importantíssima isso ensina para nós? Se Jesus lida conosco diante dos nossos erros desta maneira, por que nós ficamos tão preocupados em acusar os outros e apontar o dedo? Mas isso está errado. Eu não concordo com isso. Isso aí é contra a Bíblia. Por que nós nos ocupamos tanto em oferecer o espinho da rosa, enquanto Jesus está oferecendo a rosa na sua beleza e na sua plenitude, bela e com um aroma agradável? Por que nós nos preocupamos em tornar as pessoas mais constrangidas com os seus erros? Por que nós não podemos nos unir a um Jesus e fazer como ele faz? Quando descobrimos que alguém na comunidade está constrangida pelo seu próprio erro, dizer para essa pessoa: lembra o que o nosso papai falou, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Jesus, confia nele, amado. Queridos, eu sei que vocês podem falar que isso aqui que você está falando é muito estranho, eu não consigo identificar aqui na redenção, não. Glórias a Deus se você não conseguir identificar, mas eu sei que por aí afora, quanta gente sai machucada por causa da santidade dos outros. A gente não consegue manter o mesmo nível de santidade. Os irmãos são tão santos que eu não consigo acompanhar. Não é? Existem lugares onde as pessoas saem escorraçadas, onde deveriam receber abraço, conforto, carinho, mas recebem dedos apontados. Não, queridos, não podemos fazer isso. Nossa postura tem que ser diferente. Nossa postura tem que ser diferente. Segundo, olha para o texto mais uma vez, capítulo 14. Diz assim: verso 2: na casa de meu pai há muitos aposentos. Provavelmente na sua Bíblia, se for em outra versão diz há muita morada, não é isso? Essa palavra aposento ou morada, ela vem da Vulgata, que é a tradução do Novo Testamento para o latim.
uma versão do latim chamada Vulgata. E essa palavra aí, ela no latim, ela quer dizer o seguinte, ela quer dizer mansiones, que quer dizer um lugar de descanso, de repouso. E qual que era o contexto? Naquela época, nas estradas, eles construíam aquelas estalagens que quando as pessoas passavam em viagem, elas podiam entrar e repousar naquele lugar, tá bom? E Jesus está dizendo aqui, ó, na casa de meu pai há muitos aposentos. Esse aposento, querido, é lugar de repouso, para a pessoa que está passeando, para a pessoa que está caminhando. Jesus está dizendo para nós, olha só, o contexto é alguém que vai cometer um erro. Jesus não fala de inferno, Jesus não fala de punição, olha só. Alguém que está prestes a cometer um erro, Jesus está falando de céu para um pecador, para um cara que vai cometer pecado, Rodrigo. É como alguém chegar para nós e dizer assim, olha, eu traí meu marido. Aí você diz assim, querido, Deus tem um lugar no céu para você. Olha que escândalo para nós isso. A gente não tolera isso. A gente não tolera, Rô. Alguém chega para nós e fala assim, olha, eu sei que eu não devia, mas eu fiz um aborto. Deus tem uma morada especial para você. No inferno não, no céu. Olha que coisa louca. Isso indigna a gente. Porque a gente quer mais que a pessoa vá para o inferno. Não é? Não é isso? Tem que ir para o inferno, porque você tem que pagar pelos seus pecados. Esse negócio de perdão é só para mim. Amados, essa ideia de morada, essa ideia de descanso, ela traz dois conceitos muito importantes para a gente. Um é a ideia de descanso e a outra é a ideia de progresso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque a pessoa que está numa estrada, ela precisa repousar, ela precisa ter as suas forças renovadas. Certo? Ok. E por que tem a ideia de progresso? É porque alguém que está não em uma viagem temporária, mas alguém que está em uma jornada. Então, quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, há muita estalagem, há muitos dormitórios, para vocês, eu estou indo preparar na casa de meu pai um lugar para vocês que estão numa jornada, numa missão, para que vocês repousem, encontrem descanso para vocês. Porque eu sei que é difícil, eu sei o que vocês passam. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz, Senhor, eu oro não pelo mundo, mas oro por eles. Eles precisam do Senhor porque eles passam poucas e boas aqui. Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu darei descanso a vocês. Quando eu falo essas coisas, eu quero que vocês se lembrem que a minha mensagem, no início, eu disse que tinha um público-alvo. Pessoas imperfeitas, que erram, mas que não são cínicas. Quando eu estabeleço esse público-alvo, eu fico à vontade para dizer tudo que eu falei para vocês. Não me arrependo de dizer coisa alguma. Nenhuma delas. Nenhuma. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Isso aqui é outra coisa maravilhosa. Primeiro, Jesus disse para nós, para a gente não deixar o nosso coração se agitar. Depois, quando ele fala que tem uma morada para nós, ele está querendo dizer que nós devemos descansar em Deus, aprender a descansar em Deus. E terceiro, nós precisamos parar de olhar para a nossa autojustificação e olhar para a obra que Deus está fazendo. E o interessante, que eu estou dizendo isso por quê? É que Jesus vira para eles e fala o seguinte, olha, eu sei que vocês estão preocupados em construir um monte de coisa. Eu sei que mas eu quero dar um motivo para você que está aí, você, descansar em Deus. Obviamente, Jesus não está falando de uma casa física, de algo com paredes, isso é apenas uma metáfora que ele está utilizando. Ele está falando de descanso, de morada. Mas vamos entrar na de Jesus e vamos assumir essa palavra, morada, certo? Ele diz assim,
Eu vou preparar lugar para vocês. Não existe nada que você faça que acrescente um tijolo ao que Jesus vai fazer, porque é Ele que vai fazer. Já para eu pensar, é como, por exemplo, amanhã, se meu pai estiver me vendo agora, eu vou dar dica para ele preparar um café para mim amanhã cedo, tá? É o seguinte, eu vou para casa do meu pai amanhã, lá em Santos, tá bom? E aí meu pai fala assim para mim, não se preocupa não. A gente vai querer levar uns queijinhos, pãezinhos e tal. Aí meu pai fala assim, não se preocupa não, porque eu estou preparando tudo que vocês vão precisar aqui. É só chegar aqui, que quando vocês chegarem aqui vai estar tudo preparado, tudo pronto. Amado, que gozo eterno, descansar. Porque às vezes eu fico preocupado, será que eu vou conseguir pagar as parcelas do meu apartamento? Será que eu vou conseguir terminar de pagar o meu carro? Será que eu vou conseguir continuar empregado até o final do ano? Será que eu vou conseguir manter o meu relacionamento por mais um tempo? Será, e será, e será, e será? São todas questões que se a gente ficar olhando para elas, a gente fica maluco. Mas Jesus nos dá uma coisa que é eterna e uma garantia certeira. A morada de vocês está garantida e eu mesmo estou preparando ela para vocês. Descansa. Descansa porque eu mesmo, com as minhas próprias mãos, hei de preparar para vocês uma morada eterna. Aí você diz assim, Jesus, como é que você vai fazer isso? Com pá, colher de pedreiro, com uma betoneira. Como é que você vai construir isso? Ele vai dizer, com 3 pregos. Com 3 pregos eu construo a morada para vocês. Só 3. É o que necessita. 3 pregos dão conta do recado. Nas mãos e nas pernas. Portanto, não turbem o coração de vocês, porque a obra que eu estou realizando, ela é infinitamente maior daquilo que vocês podem pedir ou pensar, mas segundo a manifestação do poder do nosso Deus. Se você ainda não entendeu o recado, eu quero ler para você Isaías 64:4. Isso aqui, mais uma vez, é para os imperfeitos, não cínicos, que buscam Jesus. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido ouviu, ou nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que essa mensagem que você está ouvindo hoje, ela possa ser reproduzida por você, por aqueles que você encontrar na sua vida, que Deus ama você, que Deus perdoa os seus pecados, que Jesus está construindo uma morada celeste para você. Você está numa jornada, mas haverá um dia onde haverá um fim essa jornada, e você vai entrar no descanso do seu Senhor. Amém? Amém.